No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente da Petrobras, General Silvio Luna, fala em audiência na Câmara dos Deputados, nega a responsabilidade da estatal pelo alto preço dos combustíveis e reproduz discurso falacioso de Jair Bolsonaro, colocando a culpa nos impostos cobrados pelos estados. Levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, mostra que o preço médio da gasolina subiu pela sexta semana consecutiva nos postos do país. Empresário Marcos Tolentino finalmente depõe a CPI da pandemia, fica em silêncio na maioria dos questionamentos, mas nega participação em sociedade de empresa fiadora da Precisa Medicamentos. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 15 de setembro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Depois de quase 2 semanas sem depoimentos, a CPI da pandemia retomou ontem os trabalhos lá no Senado e com uma oitiva das mais esperadas até aqui na comissão. Eu me refiro ao advogado e empresário Marcos Tolentino, que depois de muito fugir de prestar esclarecimentos, falou para os parlamentares. Ele é acusado de ser sócio oculto do tal do Fibbank, fiador da Precisa Medicamentos na negociação de vacinas do laboratório indiano Covaxin com o governo federal. E como a maioria dos depoentes tem feito na CPI, o empresário, que é amigo de longa data do deputado Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, líder do governo na Câmara e suspeito de ser o articulador de todo esse suposto esquema de corrupção no Ministério da Saúde, recorreu ao direito de ficar em silêncio diante dos questionamentos, após autorização do Supremo Tribunal Federal. Ele apenas negou ter qualquer tipo de participação na sociedade da empresa. Só para vocês, ouvintes, terem ideia da estirpe dessa figura, que é dono da Rede Brasil de televisão, a Receita Federal identificou nada mais nada menos que 6 CPFs no nome desse senhor, sendo 4 já cancelados e 2 ainda ativos. É esse tipo de gente que negocia com o governo federal. É evidente que esse pessoal não vai assumir participação nesse escândalo de compra superfaturada de vacinas contra a Covid-19, que acabou não se concretizando por conta das denúncias dos irmãos Miranda, mas os senadores já acumulam provas robustas de que o esquema estava todo desenhado, com a participação de uma série de figuras ligadas ao presidente Jair Bolsonaro. Veremos se, ao final da CPI, os denunciados serão realmente processados. Eu não posso deixar de fazer a leitura nesse editorial de mais um excelente artigo da jornalista Cristina Serra, publicado ontem pelo jornal Folha de São Paulo, onde ela escancara a anuência de determinadas figuras à frente das tais instituições que, para muitos, seguem em pleno funcionamento e garantem a manutenção da nossa democracia. O título do texto é Luiz Fux, o guitarrista supremo. Diz a Cristina: em novembro de 2012, numa festa em homenagem ao recém-empossado presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, lá pelas tantas, o ministro Luiz Fux subiu ao palco e submeteu os presentes a uma exibição
dos seus dotes de guitarrista e cantor, escolheu Um Dia de Domingo do repertório de Tim Maia. O talento musical não é o forte de Fuchs, hoje presidente da corte. O decoro que o cargo exige também não. Soube-se por esta folha que ele participou de um regabofe com 20 empresários em São Paulo na semana passada. Alguns dos convivas declararam-se abertamente apoiadores de Bolsonaro, agressor da democracia, da legalidade e da Constituição, que o Supremo tem por obrigação defender. Consta que o ambiente estava tão descontraído que Fuchs cantarolou para deleite dos comensais. Que a autoridade máxima do judiciário almoce com empresários em ambiente restrito já é bastante complicado. Que alguns convidados sejam apoiadores do chefe do executivo que acabara de ensaiar um golpe, tendo como mote a invasão e o fechamento do STF, é simplesmente inexplicável. Em que outro país isso seria considerado normal? Percorri mentalmente os que são citados com frequência nas sessões do STF, pelo arcabouço jurídico que conseguiram construir e pelos juristas que são referências para seus pares aqui. Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Reino Unido. Alguém consegue imaginar o presidente do judiciário de algum desses países em animado converscote com empresários adeptos de um golpista e, vai saber, todos se balançando ao ritmo dos trinados supremos? Numa sociedade em convulsão como a brasileira no momento atual, canais de diálogo entre os poderes e a sociedade podem e devem ser desobstruídos. Mas isso deve ser feito de maneira institucional, transparente e com sobriedade. Caso contrário, fica difícil não ouvir o eco da frase premonitória do ex-senador Romero Jucá no fatídico 2016. Com o Supremo, com tudo. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro, Tarcísio Mota. Tarcísio Mota, bom dia! Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. É sempre um prazer estar aqui, podendo conversar com vocês sobre os assuntos da cidade e da Câmara de Vereadores. Que tenhamos aí um bom debate, uma boa conversa.
Tarcísio, muito obrigado por mais uma vez você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Tarcísio, eu queria começar o nosso papo hoje falando sobre a situação do vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos, filho do presidente Jair Bolsonaro. Temos aí uma chuva de denúncias sobre a participação do 02 em um escândalo de desvio de parte dos salários de assessores considerados fantasmas, esquema popularmente conhecido como rachadinha. Um antigo funcionário da família do chefe do executivo citou o nome da ex-esposa de Bolsonaro, a senhora Ana Cristina Valle, como partícipe desse escândalo. Recentemente surgiu a informação de que 4 pessoas suspeitas de serem funcionários fantasmas do vereador estavam cadastradas na Receita Federal ou na própria Câmara Municipal com o endereço de uma casa do presidente da República. Ou seja, novos elementos vão sendo incluídos e a história só se complica para o Carlos Bolsonaro. Como é que você observa esse episódio lamentável e, ao que parece, criminoso envolvendo o vereador filho do Jair Bolsonaro, Tarcísio? Olha, Anderson, essa é uma situação que precisa ser esclarecida de uma vez por todas, né? Há muitas suspeitas que pairam sobre os mandatos de toda a família Bolsonaro, né? E não é de hoje, né? Sempre foram mandatos nos mais diferentes parlamentos, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na própria Câmara Federal, mandatos muito medíocres, né? Que produziam muito pouco para a população, davam muito pouco retorno para a população. E se ficarem comprovadas essas denúncias, e são muitas e fartas, e há muito tempo que elas têm, né, circulado nas páginas da imprensa e naquilo que a gente sabe dos processos instaurados aí pelo Ministério Público, eles precisam ser responsabilizados por isso, né? A questão da existência dos gabinetes, que é uma condição para que o exercício do nosso mandato, né, é uma responsabilidade do vereador que o dinheiro público seja usado com responsabilidade e tenha o seu uso correto. Ter, né, funcionários fantasmas é um absurdo completo que a gente precisa, né, apurar, né? O vereador, obviamente, tem que ter todo o seu direito de defesa, né, para que ele possa explicar a situação, mas também não pode utilizar, né, de manobras para obstruir a justiça. Nós mesmos já tentamos aqui pela Câmara de Vereadores instaurar um procedimento no Conselho de Ética para dar oportunidade para o vereador poder se explicar, né, responder e comprovar que não há nenhuma malversação de uso dos recursos, mas a maioria da Câmara acaba não, né, se comportando muitas vezes de forma muito corporativa e não assinou o nosso requerimento ao Conselho de Ética da Casa ainda na legislatura passada, né? É uma pena também, né? Porque nós queremos que essa situação principalmente se esclareça, porque é de fato um absurdo se utilizarem, né? E aí há indícios completos de pessoas, de famílias, de vários membros da família, de várias famílias, pessoas que moram fora do município do Rio de Janeiro, pessoas que moram, né, fora do estado do Rio de Janeiro. Isso tudo é um absurdo completo, Anderson, e ouvintes do programa Faixa Livre, né? Há muito trabalho a ser feito como vereador na cidade do Rio de Janeiro, há muita coisa a ser fiscalizada, muita coisa a ser proposta, muita coisa a ser entendida. Não é possível que a gente imagine que um gabinete seja sustentado durante tantos anos e produza tão pouco com tantas suspeitas pairando sobre isso. Essa é uma questão que a gente está cobrando, que quer que seja apurada em todos os níveis. Se a própria Câmara dos Vereadores não instaura um processo para permitir, se o vereador não vem a público se explicar, né, de forma transparente, é que ele se explique com a justiça. E aí esperamos que o Ministério Público prossiga com as investigações, que o vereador possa tentar se explicar e que seja responsabilizado, né, se algo for comprovado. O que vocês lá na Câmara podem fazer a respeito desse caso, Tarcísio? Vocês vislumbram a possibilidade de cassação do mandato do Carlos Bolsonaro, caso as investigações comprovem a ocorrência de um esquema de rachadinha no gabinete dele? É claro, Anderson, que se as investigações avançarem e houver a comprovação, a gente vai ter que instaurar um processo disciplinar, né, contra o vereador no Conselho de Ética da Câmara de Vereadores. Nós vamos brigar por isso. Se os vereadores vão... É preciso hoje na Câmara de Vereadores, pelo nosso Código de Ética, quando um procedimento, uma representação é encaminhada ao Conselho de Ética, é preciso do apoiamento de 21 vereadores, né? 21 dos 51 precisam apoiar essa representação. Esse é o grande obstáculo, né, por conta do corporativismo presente entre muitos vereadores. O caso do vereador Jairinho, que é o mais recente, né, só de fato foi investigado porque ficou muito patente, né, que ele inclusive estava usando do cargo como uma tentativa de se livrar
livrar das acusações e ter benefícios e privilégios diante do processo que estava instaurado no caso dele, que era o caso do assassinato de uma criança, né? Então nós já tentamos, inclusive, abrir um procedimento no Conselho de Ética na legislatura passada, diante das denúncias veiculadas pela imprensa. Não fomos bem-sucedidos com os vereadores, então espera que a Justiça investiga. Mas é claro que se a Justiça investigar e isso for ficar comprovado, a Câmara também terá que se posicionar. Afinal de contas, a Câmara tem responsabilidade sobre isso, sobre a questão do decoro parlamentar, do uso correto dos recursos públicos que nós, como vereadores, recebemos para exercício do nosso mandato. Então eu não tenho dúvida de que eu e a bancada do PSOL e outros vereadores estaremos cobrando isso. Se isso chegar à pressão pública, só a pressão pública fará com que os demais vereadores, preocupados inclusive com o poder que a família Bolsonaro tem hoje no país, né, que esses outros vereadores possam se mover também. Nós vamos ter que fazer muita pressão política, muita mobilização, muita pressão sobre o conjunto da Câmara de Vereadores. Mas nosso papel, né, de cobrar, né, esse tipo de situação, nós faremos com certeza. Saindo um pouquinho da editoria policial, Tarcísio, e falando sobre um tema que muito interessa a população do Rio de Janeiro, que é esse novo plano diretor para o município proposto pelo prefeito Eduardo Paes. Como é que anda a discussão dele lá na Câmara, Tarcísio? Vocês, vereadores, já se debruçaram sobre essa proposta de revisão da política urbana do município do Rio? Olha, Anderson, o plano diretor ainda não chegou na Câmara de Vereadores. Ele segue parado, né, nos órgãos técnicos e políticos da Prefeitura, e o líder do governo, o vereador Atila Nunes, nos informou essa semana que estão sendo feitos ajustes técnicos, né? A gente sabe que por trás disso há uma disputa em torno da questão da chamada outorga onerosa, que é a questão do pagamento que qualquer pessoa vai ter que fazer à prefeitura pelo direito de construir na cidade do Rio de Janeiro. É um instrumento previsto no Estatuto das Cidades, que já existe em várias cidades do Brasil, em várias capitais, sobretudo, e que é um recurso importante para que a gente tenha políticas urbanas, inclusive de habitação de interesse social, de melhorias da própria infraestrutura urbana. É uma questão, inclusive, da perspectiva de cidades autossustentáveis que vão, inclusive, discutir a partir da outorga onerosa modelos melhores de cidade, né? E é um ganho importante para a cidade. Mas me parece que há resistências de determinados setores da prefeitura e de setores do setor imobiliário da cidade com relação a esta proposta propriamente dita. Então o plano não chegou. Nosso mandato, assim como vários outros, nós participamos de algumas iniciativas no momento da elaboração dele pelo Poder Executivo, de audiências públicas, né? Verificamos e tivemos acesso a determinadas apresentações da Secretaria de Planejamento Urbano, mas de fato o texto final, para que a gente possa se debruçar sobre ele e começar a fazer o processo de audiências públicas pela Câmara de Vereadores, ainda não começou, porque o projeto não chegou formalmente à Câmara de Vereadores. O prefeito chegou a convidar os vereadores para um almoço, para anunciar a entrega do plano diretor, mas essas tais questões técnicas e atrás estão interesses econômicos poderosos que, na minha opinião, estão tentando evitar que o plano diretor chegue a essa casa de leis com dois instrumentos fundamentais: a outorga onerosa, que é esse que eu expliquei um pouco antes, e também a questão do IPTU progressivo, que é aquele que cobra mais IPTU para imóveis abandonados, imóveis sem utilização, né, que estão a serviço apenas da especulação imobiliária de grandes especuladores, e é para isso que serve o IPTU progressivo. Esses dois instrumentos são instrumentos importantes que estavam na versão apresentada ao Conselho Municipal de Política Urbana pelo secretário Fajardo, são, na minha opinião, podem ser aquilo que está ocasionando essa demora do Executivo. O que diz pra gente, Anderson, que está ficando cada vez mais inviável votar o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro este ano de 2021. É uma pena, nós queríamos poder terminar o ano de 2021 com um novo plano diretor da cidade do Rio de Janeiro. Mas cada vez mais o prazo para isso está ficando difícil e é já bastante razoável supor que este plano diretor será votado apenas no início do ano que vem, após o carnaval, né, se houver carnaval, e tomara que tenha, né, mas após o carnaval, que seria o momento em que ele definitivamente seria votado. Nós não vamos deixar que esse plano diretor seja votado sem a devida participação da sociedade civil. Isso é fundamental e a Câmara de Vereadores precisa cumprir este papel. Outra pauta fundamental, Tarcísio, é essa da utilização dos recursos pelo município advindos da trágica privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgoto, a SEDAI. O Rio de Janeiro tem direito a 5,4 bilhões de reais pela venda da empresa e o prefeito Eduardo Paes anunciou na última segunda-feira como pretende investir esse valor. Segundo ele, a prioridade é zerar a fila do sistema de regulação,
o CISREG, que coordena a realização de exames no sistema de saúde. Para isso, o prefeito disse que vai investir 1,1 bilhão de reais advindos da privatização da SEDAI. Além disso, ele anunciou uma série de investimentos em infraestrutura nas regiões mais pobres do Rio. Qual é a avaliação que você fez, Tarcísio, para o direcionamento desses recursos provenientes da venda da SEDAI? Olha, Anderson, primeiro é isso que você falou, né? A gente, não é agora que a gente está vendo alguma utilização para os recursos da SEDAI que a gente vai deixar de falar que a privatização da SEDAI foi absurda, né? Então nós sabemos que em troca desse dinheiro que está vindo agora, né, durante muitos e muitos anos a população vai pagar mais caro pela água, a água vai pagar mais caro pelo próprio processo de saneamento, e isso é um absurdo e a gente não pode esquecer disso jamais, né? Quando a gente estiver vendo uma obra de infraestrutura onde tiver uma placa lá dizendo que isso está sendo feito com recurso da privatização da SEDAI, a gente não pode esquecer que isso está sendo feito às custas de privatizar o serviço essencial, né, da água, tornar a água e o saneamento, né, submeter o saneamento aos interesses, inclusive, do próprio mercado. Bom, sobre o uso das verbas, né, o Eduardo Paes, como tem sido muito corriqueiro no seu governo, ele acerta nos pontos e erra nos outros, e ainda há muito a que se ver, ainda há muito a que se entender aquilo que ele apresentou num primeiro momento. Na nossa opinião, de fato, por exemplo, obras de saneamento, como o que está sendo previsto lá para o Jardim Maravilha, em que precisa, inclusive, ter todo um processo de drenagem, de modificação da ocupação do solo urbano, estão corretas para serem feitas com a questão da verba da SEDAI, ou seja, é uma lógica de uma compensação, inclusive, no campo do próprio meio ambiente, do própria, né, qualidade de vida das pessoas, né? Esse tipo de obra precisa ser feito. Na nossa opinião, deveria, né, ser feita, inclusive, pela obra de saneamento pela própria, né, SEDAI, que deveria ter os recursos para isso, junto com a prefeitura e etc. Ao mesmo tempo, iniciativas interessantes, importantes, como essa questão de acelerar a fila do CISREG, ou aumentar a questão de vagas em educação infantil e outras coisas que estão anunciados muito ainda sem detalhamento, podem ser positivas. A grande questão, Anderson e ouvintes do programa Faixa Livre, é a questão da fiscalização e do acompanhamento, para que a gente tenha transparência onde cada um desses recursos, cada centavo desses recursos está sendo aplicado. Eduardo Paes anuncia a existência de uma espécie de fundo soberano, de fundo onde esses recursos seriam usados para emergências do ponto do caráter fiscal. Desse governo, esse governo onde nós temos ali o secretário de Planejamento, Pedro Paulo, chamado carinhosamente de Pedro Paulo Guedes, é sempre uma preocupação para nós, que na verdade esse dinheiro seja feito, né, numa forma de garantir arroxo fiscal sobre os servidores e ao mesmo tempo o pagamento em dia das dívidas, mesmo diante de uma crise, em que na verdade você continua fazendo com que o fundo público, os recursos públicos, estejam indo para o andar de cima, né? Nesse caso para o mercado financeiro, para o endividamento da própria prefeitura. Então essa preocupação nós teremos ao longo do tempo de fiscalização deste tipo de investimento que está lá colocado. Mas, né, tudo isso está partindo de uma coisa que nós lutamos muito contra, que é tornar a água uma mercadoria e submeter à lógica do mercado um direito básico, inclusive de saúde, que é o direito ao saneamento. Esse tipo de coisa a gente vai seguir também na luta ao longo do tempo. Por falar em investimentos, Tarcísio, quem precisa urgentemente de recursos são as nossas escolas, principalmente no que se refere à infraestrutura. Na última sexta-feira, houve um incêndio na creche municipal Albano Rosa, na Vila dos Pinheiros, dentro do Complexo da Maré, na zona norte do Rio. As chamas destruíram toda a unidade, mas felizmente não deixaram feridos. Ainda que não haja uma definição sobre o que motivou o incêndio, a suspeita é de que tenha havido um curto-circuito em um dos ar-condicionados da unidade. É um episódio gravíssimo, Tarcísio, mas que evidencia toda a precariedade das instalações das nossas escolas. Vocês na Câmara têm cobrado a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação nesse sentido de promover não só a segurança sanitária aos alunos que estão retomando as atividades presenciais em meio à pandemia, mas a segurança da própria estrutura das unidades escolares. E sobre esse caso específico lá na creche no Complexo da Maré, Tarcísio, o que é que foi feito? Esse é um caso que a gente está acompanhando muito de perto, né? Nós estivemos nessa creche no início do ano por conta de uma comissão aqui da Câmara de Vereadores que estava analisando as condições sanitárias, né, das escolas e creches diante da questão da pandemia do Covid. E lá nessa escola nós vimos uma completa falta de estrutura, né? É uma escola que funciona
em uma estrutura provisória desde 2004. Portanto, ela está num lugar provisório há 17 anos, Anderson. Há 17 anos. Né? Ela, há 17 anos atrás, aquela comunidade escolar ouviu a promessa do então prefeito, né, de que seria construído um ED, né, um espaço de desenvolvimento infantil, uma creche nova, com qualidade. E para isso os alunos, os estudantes, foram transferidos para essa estrutura provisória. Pois veja você, essa creche nova foi construída e eles continuaram funcionando nessa estrutura provisória em containers. E foram esses containers que 17 anos depois não suportaram, né, uma questão de instalação elétrica, é o que tudo indica, e pegou fogo. E nós tivemos diante de uma possibilidade real de tragédia. Havia alunos na escola naquele momento do incêndio. Os alunos foram retirados por funcionários e professores da escola às pressas. E por nossa sorte, a escola não estava com 100% dos alunos ainda, estava ainda diante de rodízio, porque senão poderíamos ter tido mortes ali. Portanto, o fato do alívio, que bom, né, que não houve nenhum ferido, não pode esconder o fato de que ali nós tivemos na iminência de uma grande tragédia por puro descaso. Ao longo do tempo, a prefeitura não investiu aquilo que precisa nas reformas e obras de escolas e creches no município do Rio de Janeiro. E isso é uma questão que se agravou muito durante o governo Crivella, nós não vamos negar isso, de fato, né? O Crivella, por exemplo, havia no plano plurianual a previsão de investimento na casa de 30 milhões, só 30 milhões em 4 anos. Né? Mas, no entanto, ele investiu muito menos do que isso, investiu 7 milhões. Portanto, a gente está falando diante de uma situação de um descaso, que é um descaso que vem de muitos anos. O próprio governo Eduardo Paes, essa história é muito sintomática, né? No lugar de reformar as escolas que existiam, Eduardo Paes preferiu construir novas escolas que dão um efeito visual eleitoral muito maior, né? Então, quando você passa na Maré, inclusive, você vê várias dessas escolas novas que foram construídas no governo Eduardo Paes, enquanto a creche Pescador Albano Rosa ficou degradada, absolutamente funcionando num local que não era possível, que não tinha o mínimo de qualidade. Em maio, a prefeitura, inclusive, fez uma pequena maquiagem na escola, na creche. Pintou a creche. Então, os problemas continuaram todos lá, só que agora coloridos, né? Essa é o drama, a tragédia que nós vivemos, que nós quase vivemos, e só não vivemos porque os funcionários, né, conseguiram salvar as crianças que lá estavam. Bom, nós vamos acompanhar muito de perto, né? Acho, inclusive, um absurdo que, então, logo a notícia do incêndio se espalhou, o prefeito e o secretário foram para as redes sociais, avisa lá que nós vamos construir um ED novinho para eles, né? Como falaram em 2004, não assumem as responsabilidades, acham que isso é suficiente para a comunidade que já está cansada de promessas. Então nós vamos acompanhar muito de perto, queremos ver esse dinheiro no orçamento, queremos ver isso acontecer na prática e queremos que outros espaços como esse, outras escolas que tenham problemas estruturais como esse, você tenha um plano emergencial de recuperação das estruturas das escolas para já. Isso precisa ser feito de forma transparente, o Tribunal de Contas do município cobra isso há muito tempo. Nós aqui aprovamos na Câmara um empréstimo onde parte do dinheiro seria para isso e o dinheiro nunca foi para as escolas. Então chega desse ponto, chega disso. É preciso dar uma resposta que não pode ser a resposta apenas, não, olha, então agora vamos resolver o problema. O problema não existia só naquela escola, existem muitas outras e o problema é de longa data e as responsabilidades precisam ser cobradas e as soluções precisam ser concretas. E como é que anda o pagamento do funcionalismo público aqui no município, Tarcísio? Esse é um drama que vem de longe no Rio, muito recorrente, especialmente na gestão do Marcelo Crivella, que encerrou seu mandato sem pagar uma série de obrigações aos servidores, incluindo o 13º salário do ano passado. O Eduardo Paes prometeu que resolveria o problema. Os salários do funcionalismo estão em dia, Tarcísio? Sim, Anderson, nesse momento os salários estão em dia, né? O 13º que não foi pago no governo passado foi parcelado, esse parcelamento está acontecendo, né? Mas os pagamentos não atrasaram mais, né? O Eduardo Paes, inclusive, agora está indo às redes sociais dizer que conseguiu sanear as contas da prefeitura. E é verdade que, na verdade, esse saneamento está sendo visto, por exemplo, com a falta de reajustes ou a garantia de plano de carreiras, as progressões, né, de plano de carreira, os triênios, etc., né? E isso é exatamente um momento em que a inflação está subindo a olhos vistos para todo mundo, né? Hoje, os economistas já dizem de uma inflação que pode estar acima de 8% esse ano.
Tem gente já falando em inflação de 2 dígitos no início do ano que vem, e nós estamos há muitos anos sem nenhum reajuste e ainda com todo esse processo de falta de pagamento em vários momentos. Ainda é preciso dizer que há a situação de trabalhadores terceirizados, de firmas terceirizadas, que estão com meses em aberto que não foram pagos no ano passado e que ainda este ano estão sofrendo com atraso. Merendeiras, intérpretes de Libras, né? Funcionários terceirizados. Inclusive, na pergunta passada, quem salvou grande parte das crianças lá na creche Albano Rosa foi um funcionário terceirizado, que volta e meia está com salário atrasado por conta dessa política irresponsável de uma terceirização que não garante os direitos dos trabalhadores. Então, do ponto de vista do salário dos servidores, o pagamento está em dia, mas ao mesmo tempo o prefeito fez vários ataques, aumentou o desconto previdenciário, né, mandou para cá uma lei que dificulta ainda mais a concessão de reajuste, dificulta ainda mais, né, praticamente inviabiliza a construção de qualquer novo plano de carreira, e portanto, se a gente tiver servidores desvalorizados como nós estamos tendo agora, isso está acontecendo há muito tempo e segue acontecendo, os direitos dos cidadãos vão ficar também ameaçados, porque o direito acaba sendo, né, prestado sem as condições dignas que precisam ser feitas o tempo todo. Polêmica é o que não falta no nosso país nos dias atuais, né, Tarcísio? Eu quero trazer mais uma para nós tratarmos aqui no programa, que é essa da liberação de torcida em 3 partidas do Flamengo aqui no Rio de Janeiro pela Prefeitura em caráter de teste. Um desses jogos acontece hoje contra o Grêmio no Maracanã, válido pela Copa do Brasil. Serão disponibilizados 24.783 ingressos para o confronto desta quarta, cerca de 35% da capacidade total do estádio. Esse número vai subindo para as 2 partidas seguintes até chegar à metade da lotação do Maracanã, que seriam 35.035 torcedores. Você acha que já é hora de fazer esse tipo de teste, Tarcísio, com o número de infecções ainda em alta por conta dessa variante Delta do coronavírus? Como é que você analisa essa ação da Prefeitura atendendo a um pedido do Flamengo pela volta do público aos estádios? Anderson, na pandemia a gente aprendeu que o melhor critério é a prudência. Então, embora os números da pandemia estejam diminuindo no Brasil, e aqui no Rio de Janeiro de forma mais lenta, mas no Brasil como um todo estão diminuindo, e mesmo aqui no Rio de Janeiro a pressão sobre o sistema de saúde tem ficado menor, são essas as notícias que nos chegam, ainda era o momento de segurar um pouco para que a gente não perca exatamente o que está acontecendo agora. A vacinação avançando, a doença está cedendo, que bom que isso está acontecendo, mas não é hora da gente sair abrindo tudo, e estádio é aglomeração. Né? Só tem 30% do público. Olha, esse 30% do público vai estar junto um do lado do outro. Quem frequenta o estádio sabe como é. Né? As imagens que a gente tem visto são as pessoas sem máscara, as pessoas, né, com a possibilidade de que uma contaminação ali possa gerar um surto. E o surto pode se multiplicar, isso é um problema. Serão feitos testes, está sendo cobrada a carteirinha da vacina, tá bom. São coisas que, né, se vai abrir, tem que ter esse tipo de medida, mas não era para abrir nesse momento. Na nossa opinião, falta tão pouco. A gente já está abrindo uma série de coisas. Agora, na minha opinião, sinceramente, não havia necessidade de público no estádio, nos estádios nesse momento. Olha, eu sou um bom vascaíno, adoro frequentar as arquibancadas de São Januário, mas não iria hoje. Olha, e o Flamengo tá ganhando partidas aí, tenho que reconhecer, uma atrás da outra, não tá precisando de torcida no estádio para isso nesse momento, já tem aí um time bom pra caramba, etc e tal. Eu acho que, na verdade, a prudência deveria seguir nos guiando e nós deveríamos esperar ainda mais um pouco para ter público nos estádios. Não dá pra gente olhar pra Europa, que avançou muito mais na questão da vacinação e que o próprio ciclo da epidemia lá é um ciclo diferente, e achar que a gente pode repetir aqui com a variante Delta ainda sendo um risco, né? Ainda sendo um risco. Na minha opinião, a gente está sendo imprudente, e a imprudência pode não dar em nada, né? Se é imprudente, pode, no final das contas, não ter tido um novo surto, mas você está aumentando muito as chances de ter novos surtos, e, portanto, diante de uma situação como essa, o que eu acho que o poder público deveria ser era manter a prudência e não ter público nos estádios ainda. Eu queria encerrar, Tarcísio, com outro assunto importantíssimo, ainda mais em tempos de pandemia, que é a política habitacional no país. O número de pessoas em situação de rua só cresce aqui no Rio, especialmente no centro da cidade, Tarcísio. E o governo federal vai realizar um leilão de imóveis da União no estado. Serão mais de 2.000 prédios, salas comerciais e terrenos a serem vendidos. Só nessa primeira leva, 85 endereços espalhados pela capital, Niterói e Baixada Fluminense serão disponibilizados no leilão. Já são mais de 500 mil famílias sem casa aqui no Rio de Janeiro, Tarcísio.
Não é possível que o governo federal destine alguns desses prédios para a ocupação de pessoas, para ao menos minimizar esse drama, essa humilhação de tanta gente sem ter onde morar. A Câmara chegou a abrir diálogo com a União nesse sentido, na tentativa de reduzir o déficit habitacional no município, Tarcísio. Olha, Anderson, infelizmente, apesar da gente ter aqui na Câmara o filho do próprio presidente da República, o diálogo com a presidente da República é inexistente, né? Parece que, na verdade, o presidente não veio aqui do Rio de Janeiro, porque tudo aquilo que a gente precisa para a cidade é negado, né? Então, o dinheiro que deveria estar vindo para contenção de encostas, o dinheiro para programas habitacionais, tudo não está vindo, né? E é isso, porque na cabeça da presidência da República, na hora que eles leram que o Eduardo Paes pode ser um adversário político, eles pararam, e aí dane-se a população da cidade. Isso é muito ruim, este governo que governa deste jeito, né? Com base no ódio, com base na vingança e com base o tempo inteiro na pequena disputa política. E, portanto, não há o diálogo com o governo federal, não por causa da Câmara, ou por causa do governo federal. Né? Nós, inclusive, fizemos mobilização para tentar, por exemplo, retirar o prédio o Palácio Gustavo Capanema e outros prédios históricos, porque aqui nós temos dois problemas nesse leilão de imóveis. Um deles é esse, há muito patrimônio histórico envolvido nisso, e patrimônio histórico deve ser pensado, cuidado coletivamente pela sociedade, não pode estar num feirão de imóveis. E o outro é esse problema que a tua pergunta traz. Ou seja, o governo deveria olhar primeiro que tipo de terrenos e prédios poderiam ser destinados à produção de unidades habitacionais em convênio com a prefeitura para diminuir o déficit habitacional, e aí isso é uma questão importante, inclusive com programas de moradia assistida, que poderiam inclusive ser destinados para a população em situação de rua. É uma forma importante de reinserção desses cidadãos, né, na economia formal, dar o direito à moradia. Essa é uma questão importante, né? E seria um caminho para conseguir o direito ao emprego, o direito à renda, o direito à educação, o direito à cultura, os demais direitos, né? E, portanto, isso é muito importante, né? E aí, portanto, não só nós temos a questão do patrimônio cultural, histórico-cultural, como também essa possibilidade. Apenas aqueles casos em imóveis em que nós não temos problemas, e nesses dois deveriam ser pensados como uma possibilidade de venda, né? Ou seja, o problema é que o governo faz o contrário, né? Faz a venda e resolve vender imóveis para pagar problemas de fluxo de caixa. Então você vende patrimônio para poder resolver uma possível crise, e não vai resolver, porque a crise é corrente, a crise é muito mais longa do que isso. E, aliás, nesse caso, o Eduardo Paes copia o governo federal, porque fez a mesma coisa, aprovando aqui na Câmara de Vereadores um listão de imóveis. Nosso mandato conseguiu salvar, junto com outros vereadores, a Biblioteca Pública Vinícius de Moraes, que estava no pacote da venda, mas, por exemplo, não conseguimos salvar a venda do prédio onde funciona, do prédio da casa onde viveu o Afonso Arinos de Melo Franco, que é onde tem o seu acervo lá, um grande jurista, inclusive, né, liberal, conservador, né, mas que foi importante para a história da cidade, que agora vai ter a sua casa e o seu terreno vendido, né, vendido para quem quiser pagar. Hoje lá funciona, inclusive, uma repartição, um departamento da PUC, mas que pode acabar sendo desalojado para um uso comercial, em que a gente está vendendo terrenos da prefeitura. E nesse caso, o Eduardo Paes, né, se equivale ao governo Bolsonaro. Inclusive, o próprio Eduardo esteve no lançamento desse feirão de imóveis e não apresentou esse mesmo tipo de preocupação, que nós deveríamos estar produzindo unidades habitacionais, habitação de interesse social, moradia assistida e outras coisas, e não, né, fazendo um leilão de imóveis equivalendo como se o governo fosse uma grande imobiliária. Isso não pode acontecer desse jeito. O interesse público tem que estar à frente, a vida tem que estar acima do lucro. Tarcísio Mota, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar aqui meu forte abraço. Eu que agradeço, Anderson, muito obrigado aí pela atenção que vocês sempre dão também, gosto muito de participar, agradecer aí a Celeste que sempre faz o contato comigo, com a nossa equipe aqui para essas entrevistas, e claro, agradecer ao público do Faixa Livre, um público fiel que está sempre presente aí, nos ouvindo, debatendo. Isso é muito importante. Tomara que a pandemia, né, permita que a gente possa ter, inclusive, mais aqueles momentos em que a gente também responde pergunta do ouvinte ao vivo, em que a gente tenha nos outros formatos, quem sabe aí, mais à frente. Por enquanto, seguimos prudentes, e é isso que a gente deve fazer. Vamos todos nos cuidar, né, e seguir na luta por uma sociedade mais justa, melhor para todo mundo. Um grande abraço. Conversamos aqui com o vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro, Tarcísio Mota. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix
essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes. Nós tínhamos agendado para o programa de hoje, para esse segundo bloco, uma entrevista com o historiador Jones Manuel, que costuma comentar aqui no nosso programa as questões relativas à nossa política. Mas, infelizmente, o Jones não pôde responder à entrevista que nós tínhamos agendado com ele já com antecedência. Ele não nos respondeu pelas redes sociais. Então, por conta desse imprevisto, nós aqui nesse bloco vamos agora repetir a entrevista que nós levamos ao ar ontem com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o TRE-RJ, Cláudio Delorto. Nós lamentamos mais uma vez que isso tenha acontecido, infelizmente tem se repetido nos últimos dias, mas infelizmente é algo que não depende da nossa vontade. Todos vocês sabem que nós temos gravado o programa das nossas casas e infelizmente esse tipo de imprevisto acontece. Mais uma vez lamentamos e agora vamos repetir a entrevista com o Cláudio Delorto. Cláudio Delorto, bom dia. Bom dia, Anderson Gomes, bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. É sempre muito bom poder conversar com vocês sobre temas relevantes para a democracia brasileira. Delorto, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Delorto, o Brasil viveu uma das semanas mais conturbadas desse mandato do presidente Jair Bolsonaro. Desde o 7 de setembro, na verdade desde a noite anterior ao Dia da Independência, uma série de episódios tem se dado confirmando os anseios golpistas do chefe do Executivo, apoiado por aquela sua horda que ocupou as ruas em Brasília e em São Paulo, com discursos atentatórios à democracia do país, ataques especialmente aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ao processo eleitoral brasileiro. Para começar, Delorto, eu queria ouvir a sua avaliação para esses atos que se deram na semana passada e a participação do presidente Jair Bolsonaro discursando de maneira criminosa nesses eventos. Anderson, de fato, nós tivemos manifestações, que se repetiram mais uma vez no Brasil, inclusive com a participação do presidente da República fazendo discursos que não combinam em nada com a posição
de mandatário supremo da nação, pessoa que exerce a mais importante função pública, né, do executivo brasileiro, é realmente algo que não é adequado. Mas o que se percebe é que existe uma verdadeira campanha eleitoral antecipada, inclusive realizada por aquele que ainda está na metade, praticamente, do seu mandato de presidente da República. Não é? Então, os ministros do Supremo, os ministros e outros políticos têm tomado as medidas e acredito que as instituições brasileiras são bastante fortes e estáveis para que as medidas que sejam necessárias e que se entendam necessárias nesse caso sejam adotadas exatamente para que essas situações, que inclusive colocam em risco a própria tranquilidade, né, do ambiente de convívio social, possam ser resolvidas da melhor maneira possível. Com relação a ataques pessoais feitas a ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, que inclusive esteve ontem no nosso Tribunal Regional Eleitoral durante a realização, né, da auditoria das urnas das eleições suplementares de Santa Maria Madalena e Silva Jardim, ele até falou com a imprensa dizendo que não se manifesta sobre essas questões pessoais, que são matérias afetas efetivamente à questão da interpretação, não é, dos analistas políticos do que está acontecendo nesse cenário, né, de uma espécie de campanha eleitoral permanente. Isso, obviamente, será submetido, né, à análise oportuna dos órgãos, né, do judiciário brasileiro, evidentemente também após uma devida análise e iniciativa do próprio Ministério Público que atua junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Como não poderia deixar de ser, Delorto, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, reagiu com um discurso contundente na última quinta-feira às ameaças do chefe do Executivo. Ele defendeu a lisura das urnas eletrônicas, condenou a falta de compostura de Bolsonaro e disse que a democracia brasileira só não tem lugar para quem pretende destruí-la. O que você achou do discurso do presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, em relação às ameaças do ex-capitão Delorto? Ele acertou no tom da resposta ao chefe do Executivo? Vocês, representantes dos TREs, foram consultados ou tomaram conhecimento do conteúdo da nota antes da sua leitura? É uma posição de consenso essa da Justiça Eleitoral? Realmente, Anderson, a manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso foi, a meu ver, perfeita, né? Ele fez um discurso contundente, como deveria fazer diante da fala, né, antidemocrática feita pelo presidente da República. Nós não fomos consultados, os presidentes dos tribunais regionais eleitorais, apesar de não consultados, através do seu colégio permanente de presidentes, emitiu uma nota de apoio integral, né, à manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Roberto Barroso é um dos grandes expoentes do direito constitucional brasileiro, tem várias obras publicadas, é um homem educado, um homem dedicado às letras jurídicas, à pesquisa, enfim, é um verdadeiro cientista do direito e que está, a meu ver, realizando um trabalho em prol da justiça e da democracia. Ele poderia estar lecionando, ministrando cursos em universidades pelo mundo todo, como ele sempre fez, mas ele se dedica hoje à Corte Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal com muita eficiência, com muita qualidade técnica. Então ele, sem dúvida, é um dos grandes expoentes do direito brasileiro. E é lamentável, né, que ao invés de reconhecer isso, o presidente da República acaba tentando denegrir a imagem de um homem probo e honesto como é o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, na verdade, ele foi levado a essa manifestação, que seria uma manifestação totalmente fora daquilo que ele pretenderia enquanto um pensador do direito, como um homem educado, fazer. Mas diante
da ameaça, da gravidade das palavras proferidas contra ele, o tom da reação me parece que foi o tom adequado e que o Colégio de Presidentes de Tribunais Regionais Eleitorais de todo o Brasil apoiou através de uma nota pública. E que tipo de danos, Delorto, declarações como essas do representante máximo da República trazem para o pleno funcionamento das instituições, para a manutenção de um estado de normalidade institucional, ainda mais em meio a todas essas crises com as quais já somos obrigados a conviver no país? Anderson, nós estamos vivendo realmente um momento histórico importante, né, no Brasil, como já tivemos outros em outras épocas, com outros presidentes da República, envolvendo até mesmo o Supremo Tribunal Federal e outros, né, envolvendo a atividade dos militares. Enfim, a história do Brasil é uma história muito rica, né, nesses momentos controvertidos em que há esses arroubos e essas tentativas de mudar o rumo tranquilo da história. Espero que não haja nenhuma solução de continuidade para o funcionamento das instituições e essa manutenção de um estado de normalidade institucional. Acredito muito que as instituições brasileiras estão muito fortalecidas, são formadas por pessoas muito dedicadas às atividades. Eu diria, por exemplo, na Justiça Eleitoral brasileira, nós tivemos ao longo desses anos a formação de um quadro de servidores, não estou dizendo de ministros ou de juízes, estou falando realmente da equipe que faz funcionar a Justiça Eleitoral, que são os seus funcionários, todos basicamente concursados, pessoas preparadas, que estudam, que são dedicadas ao direito eleitoral. Enfim, é um quadro técnico, um quadro profissional muito, muito qualificado. E isso garante uma institucionalidade muito boa, muito grande. Temos também isso nos outros poderes, tanto no judiciário quanto no legislativo e no próprio executivo, né? Então, é isso que nós precisamos sempre zelar, né, pela realização dos concursos públicos abertos a todos, que não se escolham pessoas para exercer as funções apenas por amizade ou por vinculação político-partidária, né? É preciso que se abram os quadros da administração pública para pessoas que se qualificam a isso e que demonstram capacidade técnica, né? E é uma forma importante de aferir isso de fato, o concurso público. Então, esses momentos de instabilidade, eles, a meu ver, podem levar a um fortalecimento das instituições, que é o que a gente percebe. Temos instituições fortes, mas que podem ainda ficar mais fortes, e com isso você se contrapõe a esses arroubos, não é? De detentores eventuais, porque o mandato é transitório e as pessoas que ocupam as funções que alcançaram por concurso público estão lá garantidas por uma estabilidade, né? E essa estabilidade, a meu ver, ela é muito importante para essa normalidade institucional, Anderson. A grande questão, Delorto, é que o presidente Jair Bolsonaro já vem há tempos atuando para enfraquecer o nosso parco sistema democrático. Essa estratégia de minar as instituições vem desde o início do mandato do ex-capitão. Está muito claro que o Congresso foi alugado pelo chefe do Executivo e dificilmente tomará uma atitude para abreviar sua passagem pelo Palácio do Planalto. Sendo assim, resta uma ação do Judiciário para tentar minimizar o drama que a sociedade brasileira enfrenta. Me parece que a maneira mais eficiente para que isso se dê é o julgamento daquele processo que se encontra no TSE, que trata do financiamento ilegal da chapa Bolsonaro-Mourão na campanha para as eleições de 2018. Não é hora, Delorto, de os ministros do tribunal colocarem esse tema em discussão o mais rápido possível, até mesmo para darem uma satisfação à população que cobra a apreciação desse inquérito? Me parece que as provas de que houve crime eleitoral não faltam. Até o próprio Supremo se colocou à disposição para compartilhar informações levantadas a partir daquela investigação sobre essa quadrilha que dissemina fake news, comandada por integrantes do bolsonarismo. De fato, Anderson, as atitudes adotadas e as medidas que acabam sendo feitas, não é, são um demonstrativo de que há uma tentativa, como nós já tivemos em vários momentos na história brasileira, de enfraquecer ou de criar
algum embaraço ao sistema democrático e, evidentemente, numa leitura que poderia ser uma leitura muito personalista da atividade política de representação da sociedade brasileira. Esse inquérito que tramita lá no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com a atuação do Ministério Público Eleitoral, Procuradoria Eleitoral, né, certamente será apreciado pelo tribunal no momento oportuno. Eu não tenho detalhes sobre a tramitação, não sei em que fase que está aí a efetiva tramitação dessa questão, mas obviamente existem várias acusações que serão evidentemente apreciadas pelo tribunal no momento oportuno. Me parece que às vezes a demora no julgamento de alguns casos, ele decorre exatamente dessas dificuldades, às vezes técnicas, não é? Dentro do direito existem, realmente isso é uma coisa que nós precisamos sempre estar atentos, né? O processo não, tem que ser mais rápido, né? Mais eficiente, mais efetivo, para que você tenha uma resposta que não seja fora do tempo certo, ou seja, as coisas acontecem e a resposta do direito também, da justiça, né, tem que ser uma resposta bastante mais eficiente, mais rápida, né? Mas eu acredito que o próprio tribunal esteja debruçado sobre isso para que você tenha uma eleição que não se contamine, não é, com essa manipulação de informações, com essas informações distorcidas, que podem criar realmente uma dificuldade, não é, para o eleitor ter certeza sobre de que maneira ele está interpretando, tendo os fatos interpretados, né, na sua realidade. Porque tudo é uma questão de interpretação de fatos, né, Anderson? Lamentavelmente, essa manipulação de informações que sempre se fez de maneiras variadas, hoje ganha uma dimensão muito grande com a utilização desses meios eletrônicos, né, para a divulgação dessas chamadas fake news. Há uma leitura a respeito desses atos do 7 de setembro, Delorto, de que o presidente Jair Bolsonaro já faz campanha eleitoral antecipada, visando o pleito do ano que vem. Esse tipo de atitude é passível de enquadramento pela Justiça Eleitoral? A que tipo de sanção o chefe do Executivo estaria sujeito? Vale lembrar que ele se utilizou de todo o aparato do Estado brasileiro para benefício próprio, ou seja, pelo visto ele cometeu mais de um crime nesse episódio. O TSE tem de agir de alguma forma na sua avaliação, Delorto? Com certeza, Anderson. O tribunal certamente terá que agir com relação a isso. Nós já recebemos aqui no TRE mesmo do Rio de Janeiro várias notícias trazidas por várias pessoas, por cidadãos, etc., informando da ocorrência, materializando, né, registrando o que a imprensa já vem divulgando, de a ocorrência dessa campanha eleitoral antecipada, inclusive com abuso de poder político, com abuso de poder econômico, né, com financiamentos de forma indevida de atos que têm, evidentemente, um cunho eleitoral político-partidário. Isso foi devidamente comunicado à Procuradoria-Geral Eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral, que deve tomar as medidas, e ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, tudo isso, inclusive a possibilidade de postulação de ações populares, né, em razão do gasto indevido de recursos públicos, tudo isso certamente forma um arcabouço de imputações graves que devem ser apreciadas, em primeiro lugar, pelo Ministério Público, que é o dono da ação penal, que é o dono das ações de investigação nessas hipóteses, e certamente depois pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque estamos tratando aqui de uma propaganda ou de uma antecipação da campanha eleitoral de forma indevida para o cargo de presidente da República, portanto, da competência do Tribunal Superior Eleitoral. Mudando um pouquinho de assunto, Delorto, logo após aquela resposta ao discurso do Jair Bolsonaro, o Luiz Roberto Barroso anunciou a criação de uma comissão de transparência das eleições, composta por membros da sociedade civil e instituições públicas para fiscalizar o funcionamento do sistema eleitoral no país e ampliar a transparência e a segurança de todas as etapas de preparação e realização das eleições já a partir de 2022.
Você pode explicar aqui para os nossos ouvintes, por favor, Delorto, como vai funcionar essa comissão de transparência? Quais serão seus integrantes? De que forma ela deve atuar? Exatamente, Anderson. O ministro Luiz Roberto Barroso anunciou, inclusive, no domingo, quando estávamos realizando as eleições suplementares de Santa Maria Madalena e de Silva Jardim, ele anunciou numa entrevista coletiva o aumento, não é, que já sempre foi feito, ou seja, a avaliação dos sistemas e auditoria dos sistemas, mas um aumento da transparência, como essa comissão que ele anunciou lá em Brasília, para aumentar a fiscalização da própria sociedade sobre todos os sistemas. Muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento de que esses sistemas todos que são utilizados pela Justiça Eleitoral, eles são submetidos a uma ampla auditoria por parte de vários setores da sociedade que estejam interessados em fazer isso. E o ministro pretende, inclusive, antecipar agora para o dia 4 de outubro deste ano os códigos-fonte, enfim, os registros dos programas que serão utilizados nas eleições do ano que vem, exatamente para que todos os partidos, inclusive abrindo um verdadeiro concurso, né, para que as pessoas tentem mostrar pontos de vulnerabilidade do sistema, que nós já tentamos várias vezes a fazer isto, né, e não se encontrou nenhuma vulnerabilidade relevante. Encontrou alguma vulnerabilidade? Pode ser um detalhe aqui, mas sem nenhuma influência no resultado das eleições, porque a urna não é ligada em rede. A urna, ela emite no início da votação a zerésima para mostrar que não tem nenhum voto registrado, e ao final da votação o boletim de urna, que tem um QR Code, que tem um aplicativo, tem um programa que, com base nisso, os próprios partidos ou qualquer pessoa que queira pode fotografar e ir totalizando ela mesma os votos obtidos nas várias zonas eleitorais. Então os partidos podem fazer a totalização paralela sem nenhuma dificuldade. E a totalização que é feita pelo TSE vai corresponder exatamente a essa transmissão que é feita direto para os computadores do TSE, sem nenhuma outra intervenção de outras máquinas ou outros computadores. Então é uma transmissão criptografada com total segurança. Se houver alguma violação nessa transmissão, a base de dados, que é exatamente aquele boletim emitido no término da votação em cada uma das urnas espalhadas pelos vários lugares de votação no Brasil, esses boletins podem ser resgatados. E ao final de tudo, existe o registro digital do voto, ou seja, o voto pode ser verificado, se alguém quiser imprimir, que gosta muito de papel, quiser imprimir esse registro digital do voto, pode fazê-lo, ou seja, sem o risco de violar o sigilo do voto. Não se sabe qual foi o eleitor que votou desta ou daquela maneira, mas se tem o registro o registro digital de todos aqueles votos que entraram naquela urna eletrônica. Então tudo isso permite uma avaliação técnica. Óbvio que nós estamos falando de coisas que estão no campo da tecnologia da informação. É preciso que, evidentemente, sejam pessoas que entendam de tecnologia da informação para que possam fazer esta análise. E os partidos, as universidades, a inteligência brasileira que criou a urna eletrônica, essa inteligência brasileira e internacional estão convidados pelo Tribunal Superior Eleitoral para fazer parte dessa comissão de transparência e, inclusive, de verificação dos programas, fazer auditorias, conhecendo exatamente como funcionam os sistemas. Nós temos que avançar, não podemos pensar em retrocesso, e o avançar exige inteligência, dedicação, como sempre se fez na sociedade brasileira. Não é? Então temos que acreditar na inteligência nacional, na inteligência das pessoas que trabalham e que estão aí dedicadas à melhoria do nosso Brasil, né, Anderson? E como é que você viu essa aprovação pela Câmara dos Deputados do texto base desse novo Código Eleitoral?
Essa proposta faz uma reformulação ampla em toda a legislação partidária e eleitoral, revogando leis vigentes como o Código Eleitoral e a Lei da Inelegibilidade e unificando as regras em um único código com 898 artigos e quase 400 páginas. Depois dos parlamentares votarem os destaques, a matéria será enviada para análise do Senado, Delorto. Entre as mudanças estabelecidas no relatório, muito criticadas por especialistas, estão a proibição de divulgação de pesquisas eleitorais na véspera e no dia do pleito, e a obrigação dos institutos de informar o percentual de acerto das pesquisas realizadas nas últimas 5 eleições. Esse novo Código Eleitoral, Delorto, traz algum tipo de ganho para a nossa democracia em um momento como esse? Qual é a avaliação que você faz do texto? Anderson, essa questão do Código Eleitoral tem suscitado grandes questionamentos. Primeiro, eu não sei se nós teremos tempo suficiente para que essa emenda à Constituição seja aprovada até o mês de outubro, permitindo, então, a aplicação nas próximas eleições. Porque o texto agora vai ao Senado, né? Foi aprovado no segundo turno na Câmara dos Deputados, na terça-feira, dia 17, e agora vai ao Senado. Certamente, se houver alguma alteração, e a meu ver haverá alteração no texto feita pelos senadores, esse texto terá que retornar à Câmara dos Deputados. Então eu não sei se haverá condições de uma votação com tranquilidade e tal, dentro do prazo de um ano que antecede o pleito do ano que vem, para que isso se aplique àquelas eleições. Mas, de qualquer maneira, eu vejo o seguinte: nós precisamos, de fato, fazer algum aprimoramento na legislação eleitoral brasileira, não é? Precisa que você concentre todas essas normas relativas ao processo eleitoral num código, né? Porque qual a diferença de um código para leis esparsas? É que o código ele tem uma conectividade entre os vários dispositivos que formam um corpo harmônico, né, com as regras estando devidamente, evitando conflitos, né, entre textos normativos, que é uma coisa que atrapalha muito, muitas vezes, o julgamento, não é? E atrasa, muitas vezes, o julgamento de algumas questões, porque abre espaço, né? Quando você tem contradições no texto normativo, ou contradições entre textos normativos, você abre espaços interpretativos, né? Várias interpretações variadas, que geram um debate muito grande, né? Todo mundo faz discurso, todo mundo discute e interpreta de várias maneiras, dando prevalência a uma ou outra norma, conforme os seus interesses. Então, é preciso que tenha realmente um corpo, um código, né? Um corpo normativo harmônico, integrado, que tenha essa estrutura, não é? bem desenvolvida. Então, isso é importante. Outra questão importante com isso você retira um pouco, ou reduz um pouco, o poder normativo do Tribunal Superior Eleitoral, que é uma coisa bastante questionável, que é exatamente o judiciário estabelecendo regras, normas, através de resoluções. Então você tem uma sucessão de resoluções a cada eleição e às vezes as resoluções de um ano não se aplicam no outro ano, isso foi só de uma eleição, não foi da outra, e conforme a composição do Tribunal Superior Eleitoral. Então me parece razoável, e é uma reclamação da classe política, que você tenha regras mais estáveis com relação ao processo eleitoral. Isso seria bom, né? Agora, você tem questões complexas, né, que têm sido discutidas, inclusive sobre a questão da incorporação de partidos, de fidelidade partidária, que tem gerado algum tipo de problema, né, na análise, né, que se faz sobre o texto. Nós temos uma redução da questão da punição, da sanção penal, mas ao mesmo tempo temos regras que definem alguns crimes importantes, como essa questão da atuação de grupos, de organizações criminosas dentro do processo eleitoral. Mas isso também pode gerar um outro problema, ou seja, se você tem como crime eleitoral a atuação de alguma organização criminal, você vai trazer para a Justiça Eleitoral o julgamento
não é, de processos criminais eleitorais que ainda não tem uma estrutura bem organizada da Justiça Eleitoral para poder fazer um julgamento rápido dessas questões. Temos uma redução de prazos prescricionais que pode gerar uma certa impunidade, não é? Então, isso é um problema que precisa ser analisado. Agora, tem coisas boas, né? Você tem, a meu ver, muito positivo você ter o aumento de participação do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais para aqueles partidos que consigam votos, não é, para mulheres e para minorias, ou para maiorias minorizadas, como tem se dito, não é? Então, abrindo espaço para candidaturas de negros, de indígenas, não é? O fortalecimento das candidaturas femininas, tudo isso a meu ver, um avanço, não é? A questão da cláusula de desempenho e da fidelidade partidária é algo que precisa realmente, nós temos que ter partidos mais fortes. Acho que o fortalecimento da estrutura dos partidos políticos, ela é muito importante. Os partidos são essenciais para o desenvolvimento democrático. Então é preciso que haja regras claras sobre qual é o programa do partido, quais são as ideologias, né, defendidas dentro da agremiação partidária. Então isso é um ponto, a meu ver, positivo. E um outro ponto que me pareceu também bastante positivo na proposta é a redução para 100 mil eleitores do número de assinaturas para você poder apresentar um projeto de iniciativa popular. Isso dá mais transparência para a coleta de assinaturas, não é? Do povo, né? Então pessoas podendo, grupos que têm interesse em determinado tema que seja submetido ao legislativo, né, à votação, para transformar em lei, podem ter uma maior facilidade de levar esses projetos de lei de iniciativa popular. Então tudo isso ainda vai certamente ser objeto de muito debate no Senado Federal. Não sei, portanto, Anderson, se a gente consegue ainda até agora o próximo mês de outubro votar no Senado e com eventuais alterações retornar o texto para a Câmara e se a Câmara aceitar, e aí temos uma questão, né, da modificação novamente do texto, então eu não sei se o Código consegue ainda ser aprovado para entrar em vigor nas próximas eleições. Se ele não conseguir ser aprovado agora para entrar em vigor nas próximas eleições, eu espero que se prossiga na votação, para que aí na outra eleição, não é, nós tenhamos, né, em 2024, nas eleições já municipais e tal, nós tenhamos a vigência desse novo texto que me parece que vai trazer algum avanço e a gente vai gerar uma certa estabilidade no processo eleitoral brasileiro, que é o que se busca, na verdade. Eu queria terminar, Delorto, abordando um tema que eu acho que a maioria do grande público desconhece, mas esse ano nós tivemos pleito aqui no Rio de Janeiro, não é isso? Eu me refiro a essas eleições suplementares que aconteceram no último domingo nos municípios de Santa Maria Madalena e Silva Jardim. Houve no sábado o sorteio de 4 urnas que passaram por auditagem antes do processo. Inclusive, o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, participou da cerimônia, garantindo a lisura do processo que escolheu os prefeitos para essas 2 cidades no interior do estado. Fala aqui pra gente um pouquinho, Delorto, como se deram essas votações? Elas aconteceram em clima de tranquilidade? E por que o cargo de prefeito permanecia vago, tanto em Santa Maria Madalena como em Silva Jardim? Exatamente, Anderson. Nós tivemos a realização no dia 12 de setembro das eleições municipais suplementares nos municípios de Santa Maria Madalena e Silva Jardim. Os cargos de prefeito desses municípios estavam sendo ocupados interinamente pelos presidentes das respectivas câmaras municipais, porque os vencedores das eleições tiveram as suas candidaturas indeferidas, não é? Eles concorreram sub júdice,
aguardando o julgamento definitivo do Tribunal Superior Eleitoral. Esse julgamento definitivo ocorreu e apontaram-se irregularidades no registro daquelas candidaturas inicialmente propostas. Então, isso nós chamamos então de eleição suplementar, para que fosse então resolvida essa questão com a realização do novo pleito. Esses pleitos foram realizados no dia 12, o resultado foi extremamente rápido, porque são municípios com poucos eleitores, então às 18h30 de ontem nós já tínhamos o conhecimento dos novos prefeitos de Silva Jardim e de Santa Maria Madalena, um processo eleitoral absolutamente transparente. Tivemos a presença aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, e do ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor nacional do Tribunal Superior Eleitoral. Ambos acompanharam o que nós chamamos de teste de integridade das urnas eletrônicas. Nós sorteamos uma urna de cada um dos municípios, aleatoriamente, por sorteio, evidentemente, né? Essas urnas foram recolhidas e trazidas para cá, substituídas no local de votação, né, para que a eleição pudesse ocorrer lá, e nós fizemos então com votos de papel, que foram antes preenchidos pelos partidos políticos interessados, pela OAB, enfim, várias pessoas, e aí a gente lançava na urna eletrônica o voto que estava no papel, para mostrar que o resultado da urna correspondia exatamente ao mesmo número de votos e para os mesmos candidatos, né, inclusive votos nulos e brancos, etc., preenchidos aleatoriamente e colocados numa urna, eram retirados isso foi tudo transmitido, fizemos uma total transparência, transmitindo pelo YouTube, aliás, está disponível para quem quiser ainda ver como é que funciona esse sistema de teste de integridade do programa das urnas, ou seja, o voto que o eleitor digita é exatamente a manifestação da vontade dele. O programa que está instalado na urna eletrônica não altera de forma nenhuma aquilo que é digitado pelo eleitor, é um registro eletrônico do voto. Isso foi feito, nós conferimos, ou seja, tudo certo, tivemos a divulgação disso pelo próprio ministro Luiz Roberto Barroso ao encerramento às 17 horas e alguns minutos, ontem no dia 12, né, na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Ainda temos 3 eleições suplementares que devem ser feitas em algum momento no estado do Rio de Janeiro, que é o município de Carapebus, já será realizada a eleição no dia 7 de novembro. Temos ainda, dependendo de data a ser marcada pelo Tribunal Superior Eleitoral, de acordo com o julgamento dos recursos dos candidatos que venceram, mas que tinham problemas, não é, no registro de candidatura, que são os municípios de Itatiaia e de Petrópolis. Petrópolis é uma eleição grande, inclusive uma eleição de 2 turnos, não é, que será também um momento importante para se analisar, né, o funcionamento de todo esse sistema. Uma das questões que se coloca é talvez por que os partidos indicam nas suas convenções pessoas que estão com algum tipo de problema no registro de candidatura. Essa é uma coisa que tem que ser objeto, talvez, de análise pelo próprio legislador, de gerar algum tipo de responsabilidade para os partidos políticos que dão causa a essa anulação da eleição. Porque os partidos sabem que os eventuais candidatos que estão sendo indicados nas convenções partidárias já apresentam algum tipo de problema e oferecem esses candidatos à Justiça Eleitoral e, obviamente, entram com recursos quando a Justiça Eleitoral indefere o registro de candidatura. E, muitas vezes, não há tempo suficiente para julgar esses recursos e aí o candidato vai com o seu nome para a urna, subjúdice, e muitas vezes, como aconteceu em vários locais, como esses que já me referi, esse candidato vem a ser vencedor do pleito. E aí nós vamos ter na prefeitura
interinamente o presidente da Câmara, que não se candidatou a prefeito, se candidatou a vereador e foi eleito presidente da Câmara e indiretamente acaba assumindo a cadeira de prefeito e aguardando o desenrolar, às vezes longo, demorado, como temos em alguns casos, do processo, não é, que tramita no Tribunal Superior Eleitoral. Então, tudo isso é muito importante, Anderson, para a gente entender por que esses cargos permaneceram vagos, ou, na verdade, ocupados interinamente pelos presidentes da Câmara, porque, obviamente, alguém terá que exercer a função de prefeito ali, enquanto se resolve, não é, se a eleição foi válida ou não e se teremos ou não uma eleição suplementar. Então, esse é o processo. Realmente é uma coisa um pouco ruim, né, porque a gente gera uma instabilidade política e, com isso, muitas vezes o processo eleitoral acaba sendo questionado e tal. Mas eu volto a chamar a atenção da importância que é a realização das convenções partidárias e da responsabilidade que devem ter os partidos políticos ao realizar essa primeira análise daqueles que vão disputar a própria convenção e obter a indicação para o cargo, né, para concorrer ao cargo de prefeito, ou de vereador, ou de governador, enfim, qualquer cargo eletivo. Essas pessoas, muitas vezes, já se sabe que vão ter problemas mais adiante na análise dos documentos, né, necessários ao registro das candidaturas. Então, por que não submeter à convenção partidária pessoas que não tenham esse tipo de problema? E aí é uma questão que eu devolvo para os partidos políticos, né, Anderson, para que os partidos possam ter talvez uma maior tranquilidade na análise disso e talvez ter esse é um problema, né, ter um pouco mais de responsabilidade na escolha dos seus candidatos, né? Mas tivemos eleições suplementares muito tranquilas no dia 12 de setembro, com resultados rápidos. Os ministros do TSE acompanharam todo o processo, a imprensa acompanhou todo o processo com total transparência e graças a Deus, o clima foi de total tranquilidade nas duas cidades, com ampla participação. A abstenção foi pequena, relativamente pequena, 20 e poucos % em cada um dos municípios. Então, uma grande participação da população local, resolvendo o problema, não é, de colocar no cargo de prefeito alguém que eles próprios escolheram para esse cargo e não interinamente um vereador. Então, eu acho que foi bastante tranquilo, Anderson, o processo eleitoral. Cláudio Delorto, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço. Um forte abraço, Anderson. Muito obrigado pela oportunidade de conversarmos sobre temas tão relevantes e um grande abraço a todos os ouvintes do Faixa Livre. Conversamos aqui com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o TRE, Cláudio Delorto. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, André Bucareschi. André Bucareschi, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês novamente. André, muito obrigado por você dialogar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. André, nós cansamos de denunciar aqui no programa essa farra que se estabeleceu dos militares no governo do senhor Jair Bolsonaro, com mais de 6.000 integrantes das Forças Armadas ocupando cargos no Executivo. Mas a Celeste me disse aqui que vocês do sindicato realizaram um levantamento que aponta a proporção das benesses oferecidas a essa turma. Das 46 estatais que têm controle direto da União, 16 são presididas por militares, o que corresponde a 34,8% do total. Há oficiais comandando a Petrobras, os Correios, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, a Companhia Docas, espalhadas por vários estados. Só para se ter uma ideia, a remuneração do general Silva e Luna no comando da Petrobras ultrapassa os R$ 260 mil mensais.
Fica fácil entender, André, porque os militares formam uma das principais bases de apoio do ex-capitão. Exato, Anderson. A gente acompanhou, né, no período anterior todo, um discurso, né, de se aproveitando naturalmente de toda a corrupção e de todas as bobagens que foram feitas pelos governos anteriores, do PT, do PMDB, né? Essa turma entrou com um discurso falsamente moralizador e com a imagem que foi cultivada em muitos segmentos da sociedade de que, por um lado, os militares seriam, digamos, uma reserva de honestidade, de seriedade no país, e também que seria um setor patriota, né, nacionalista, né, e também se ampararam na falta de memória de alguns e na falta de vivência histórica de outros que não viveram o período da ditadura, onde se demonstrou que quem governou o país por 20 anos, né, como ditadura empresarial militar, além do que foi escondido pela censura que havia, houve vários escândalos de corrupção e foram governos que aumentaram a dependência do Brasil em relação principalmente aos Estados Unidos, não tiveram nada de patriotas nacionalistas, né? Então agora, com a ascensão do Bolsonaro, entraram milhares de militares em cargos, né? E toda aquela bravata, né, que eles falavam que iam acabar com a mamata, agora, quando se divulga o salário dos altos executivos das estatais ocupados por generais, almirantes, brigadeiros, coronéis, são salários muito altos, né? O Silva e Luna, presidente da Petrobras, ganha 200 e tantos mil reais. Os outros ganham todos na casa dos dezenas de milhares de reais para ocupar esses cargos, né? E o que a gente vê é que, além desse dinheiro que eles recebem, né, como salário, eles criaram política de remuneração da alta gerência que bonifica uma proporção enorme, maior ainda do que eles ganham de salário em geral, né, a alta administração que está recheada de cargos por eles nomeados, né? Então é importante que as pessoas saibam o que está se passando, né, para desmascarar mais esse aspecto desse governo, né? E mais, né, sob o ponto de vista da defesa do país, né, os prêmios de performance, né, na Petrobras tem um prêmio chamado como chama? Prêmio por pagamento de performance, isso, né, que foi apelidado pelos trabalhadores de pagamento de propina pela privatização, porque o ganho da empresa leva a eles uma bonificação que pode chegar a 1000 vezes a menor bonificação da empresa, né? E quanto mais eles entregam e vendem a Petrobras aos pedaços, mais dinheiro eles ganham, né? Então eles passam a ter interesse no desmonte do patrimônio do povo brasileiro, né? Então esse é o papel que eles estão cumprindo em várias estatais. Na verdade, eles construíram um verdadeiro cavalo de Troia, né, que entrou dentro da empresa como se fosse um presente, né, na cabeça de muitas pessoas, acabou colocando mais um bando de inimigos do país na alta administração das empresas, né? Não que eles foram os primeiros, né, porque a empresa tem sido desmontada seguidamente por diversos governos, né, mas essa turma está aprofundando muito aceleradamente, mais ainda do que os outros governos anteriores, e seguem também se beneficiando dos mesmos mecanismos que os outros se beneficiaram, tá? Então, são as considerações sobre essa pergunta aí. Eu acho importante que, né, a gente viu, só para concluir, né, a gente viu o papel do Pazuello, né, e da parte toda de saúde, a compra das vacinas, o papel que houve, né, o papel que cumpriram alguns militares, né? Não estamos dizendo que os militares são especialmente corruptos, tem muitos que são honestos, não estamos dizendo isso não, mas a alta cúpula das Forças Armadas, né, pelo menos uma parcela importante dela, entrou dentro do Estado, ocupou, né, dezenas de cargos e passou a ter vantagens materiais com isso,
e aplicando uma política contrária aos interesses do país, né? É isso. O que chama a atenção, André, talvez tanto quanto o fato de termos militares no comando das estatais, é o salário do presidente da Petrobras, ultrapassando os R$200 mil mensais em um país que tem 14 milhões de pessoas desempregadas, cerca de 40 milhões em situação de total precariedade, sem direitos trabalhistas respeitados. É algo que salta demais aos olhos, André, ainda mais em um momento de crise como esse. Sim, Anderson, salta muito aos olhos a desigualdade do país, né? Eles, ao mesmo tempo que aumentam a sua remuneração e criam bonificações consideráveis para si mesmos, né? Dentro desse papel de adaptação do Brasil a um país cada vez mais subserviente, eles estão amplificando o grau de desigualdade social no país e levando o país a uma crise enorme. Então, eles, na verdade, estão sendo mais um grupo que chega ao poder e dentro desse Estado capitalista, né, que corrompe todos os grupos que chegam ao poder, eles estão também levando para o mesmo lado, né, para o lado do ganho pessoal, para o lado do favorecimento dos grandes grupos econômicos nacionais e internacionais, né? Mas somado a isso uma característica que piora mais a situação, né? Porque eles são as Forças Armadas, né? E eles têm as armas, né, justamente. E eles estão ocupando e por trás, né, o governo que os nomeou é um governo que tem um projeto autoritário. Está sendo combatido, não é fácil para ele, mas tem um projeto autoritário. Na medida que milhares de militares ocupam lugares que lhes dão privilégio, talvez eles fiquem com muita vontade de ficar nesses lugares, né? Então isso aumenta o risco também para o país. E como é que anda a situação na Petrobras atualmente, André? Nós constantemente temos abordado esse tema aqui com vocês, representantes dos sindicatos, porque mais uma tragédia nacional, além dessa venda fatiada da principal estatal do nosso país, é essa política de preços praticada pela Petrobras, que leva a reajustes constantes do valor dos combustíveis e, consequentemente, a uma inflação que assusta em um momento de empobrecimento absoluto da nossa população. Esse PPI estabelecido pela direção da Petrobras, André, será mantido mesmo com todo esse drama que o povo brasileiro vem atravessando? Sim, Anderson, uma tragédia, mas nós podemos impedir essa tragédia. Temos que lutar como povo brasileiro, porque a Petrobras não foi uma conquista dos petroleiros, foi uma conquista do povo brasileiro, uma das maiores mobilizações da história do país no início dos anos 50, a campanha Petróleo é Nosso, que teve comitês em todos os municípios, né? E graças a essa luta do povo brasileiro foi desenvolvida uma empresa que gerou tecnologia desenvolvida aqui, empregos de qualidade e a descoberta de riquezas enormes que podem servir para melhorar muito a vida do povo brasileiro. Mas na medida que essa empresa vai cada vez, ao invés de servir a sua tarefa que o povo brasileiro deu à Petrobras, que é garantir o abastecimento, a soberania energética do país, o abastecimento de petróleo, gás e combustíveis em todo o território nacional, né, o desenvolvimento econômico e social do Brasil, né, o desenvolvimento de tecnologia, né, e mão de obra qualificada aqui dentro, ao invés de cumprir esse papel, já há muitos anos que a Petrobras foi transformada numa empresa apenas para dar lucro para os acionistas, né? E isso significa que a lucratividade de curto prazo é colocada acima das necessidades estratégicas do país. A Petrobras foi construída como uma empresa integrada de petróleo e energia, né? O slogan do poço ao posto, ao poste e ao plástico, né? Você tinha integrado, então isso dava uma eficiência enorme para a Petrobras, né? de uma sinergia entre todas as suas partes, né? E uma solidez muito grande que todas as empresas invejavam e precisavam entrar no mercado, mas não conseguiam, porque a Petrobras é muito eficiente. Então o que eles estão fazendo? Eles estão desmontando a Petrobras, desmontando as capacidades, não fazem concurso, né? Praticamente expulsando uma parte da mão de obra da Petrobras, via PIDV,
via condições de trabalho muito ruins, via falta de investimentos. Então estão criando uma situação insustentável, né? E junto dessa política, a política de preços, né? Que visa igualar o preço da Petrobras no Brasil, preço interno da venda de petróleo e derivados, ao preço de importação. Qual é o problema disso? Que a Petrobras é uma das empresas que produz mais barato no mundo, né? Praticamente ninguém tem descobertas e a competência que a Petrobras tem para puxar petróleo tão barato do subsolo e refinar e distribuir para o conjunto do país, né? Então, como é que uma empresa pode entrar aqui e competir com a Petrobras se eles vão trazer um petróleo muito mais caro? A única forma que o governo encontrou foi blindar os preços dos combustíveis contra a economia popular. Ou seja, dizer o seguinte, o preço do petróleo aqui, dos combustíveis, vai se equiparar ao preço muito mais caro que é importado de outros países. Assim você viabiliza o importador e viabiliza quem vai comprar a refinaria. Então já foi comprada uma refinaria na Bahia, já foi comprada uma refinaria em Manaus, com a garantia de que o povo brasileiro não vai poder usufruir de preços baratos que a Petrobras produz aqui dentro, porque tem que garantir os lucros dessas multinacionais para serem mandados para fora do Brasil, né? É esse o papel que está cumprindo esse governo, né? Além de mandar lucros enormes para fora, além de vender a malha de gás, de distribuição de gás que sai das plataformas, né, para as distribuidoras ou para as termoelétricas, né, que era uma malha da Petrobras, ela vendeu por um preço muito baixo, que essas empresas vão pagar em pouquíssimos anos, né, e isso prejudica o país, prejudica a população brasileira, e nós precisamos ir à luta não só para impedir que eles continuem, mas para reverter essas privatizações, esse desmonte das empresas, né, que infelizmente contam com a cumplicidade tanto do Congresso Nacional, além do Presidente da República, como da Justiça Brasileira, do STF especialmente, que tem tido uma postura criminosa em relação à entrega das riquezas do país, definido coisas que são completamente contrárias ao que foi definido na Constituição, mas não tem ninguém acima deles para dizer outra coisa, né? Então, eles realmente, a gente está vendo uma situação que só o povo brasileiro na luta pode reverter. Agora, André, um estudo recente divulgado pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP, mostrou que a refinaria de Manaus, a REMAN, foi vendida pela Petrobras à Atem Distribuidora, principal concorrente da estatal na região, por 70% do seu valor de mercado. De acordo com o INEP, a REMAN está avaliada com o valor mínimo pelo câmbio mais elevado deste ano de 279 milhões de dólares, quando o valor negociado pela estatal com o comprador foi de 189 milhões de dólares. A refinaria de Manaus é vista como um potencial importante de geração de caixa futura, o que evidencia essa supervalorização na venda. É algo absolutamente criminoso, André, isso que estão fazendo com as refinarias da Petrobras. O que é que os sindicatos têm feito para tentar frear essa sanha entreguista do governo federal, André? Qual é a solução para esse crime de lesa pátria? Veja, Anderson, todas as empresas estão sendo vendidas, né? As refinarias, os campos de petróleo, a malha de dutos de gás, a Petrobras Biocombustíveis, todos esses negócios são crimes contra o país, não só porque estão sendo vendidos a um preço muito barato. Isso já é um crime, né? Mas o crime é muito maior do que esse, porque os bens estratégicos estão sendo entregues, né? Vai tirar completamente a soberania energética do país, vai tirar do país o desenvolvimento tecnológico, vai tirar do país os bons empregos, vai tirar do país uma perspectiva de transformar uma riqueza mineral enorme que foi descoberta com a nossa competência para usufruto de grandes empresas multinacionais e nacionais também, né? É um assalto ao povo brasileiro através do assalto ao Estado brasileiro que está sendo feito, né? Então você vê, por exemplo, a REMAN, né? Ela praticamente leva um monopólio, né, dos derivados de petróleo para uma empresa privada na região norte. A venda da RELAN na Bahia praticamente entrega quase um monopólio numa região, uma parte importante do Nordeste
de toda a distribuição, né, de todo o refino, né? Então você está criando vários monopólios privados que vão nos colocar como reféns, né? E nós estamos organizando, né, os trabalhadores para lutar. Nós estamos participando de todas as mobilizações, porque nós não vamos derrotar isso sozinho, nem lutando só pela Petrobras, é contra um plano global desse governo, né, que não é só um ataque à saúde da população, que já é uma coisa gravíssima, que já é motivo para tirar um presidente, né, mas as privatizações dos Correios, da Eletrobras, o desmonte da Petrobras, a reforma administrativa, as mini-reformas trabalhistas, todos os ataques que nós estamos sofrendo do projeto autoritário. Então nós temos que lutar junto com todos os trabalhadores, com todos os oprimidos, com toda a população insatisfeita, para botar para fora esse governo e impedir, né, pela luta dos trabalhadores, a aplicação desse projeto nefasto, né, que infelizmente não é apoiado só por esse governo. Digo de novo, certo? O Congresso Nacional, a grande maioria dos partidos, né, todos os partidos da burguesia, o STF, todos juntos tem diferenças na hora da definição de quem vai ser o presidente da República, mas nas medidas econômicas fundamentais contra o povo brasileiro, eles todos têm acordo, né? É isso que a gente está vendo. Então, só a luta direta dos trabalhadores vai resolver, né? E nós, do Sindipetra RJ, fazendo parte da Federação Nacional dos Petroleiros, fazemos um chamado às centrais sindicais que organizem uma greve geral no país para defender, né, o nosso povo, a nossa riqueza, a nossa saúde. E chamamos também a outra federação, a FUP, vamos construir um calendário comum de lutas, que a categoria se sinta forte devido à unidade que precisa para fazer essa luta. Vamos construir uma luta unitária. É mais do que necessário nesse momento. Um tema que dominou o noticiário na última semana, André, foram essas manifestações convocadas pelo bolsonarismo para o 7 de setembro e também essa greve de caminhoneiros em algumas regiões do país. Movimento claramente organizado por representantes do agronegócio aliados ao presidente da República e que se utilizaram de caminhões de sua propriedade para tumultuar o país e tomar o nome da categoria de maneira criminosa. A grande questão, André, é que o tiro saiu pela culatra e o Jair Bolsonaro teve de pedir para esses cidadãos desobstruírem as vias. A grande questão que se coloca, André, é que os caminhoneiros têm sofrido demais com o aumento do preço dos combustíveis nos últimos tempos. Será que a categoria não consegue realizar um movimento organizado, como já fez lá em 2018, com o objetivo de pressionar a Petrobras a rever essa escorchante política de preços de paridade de importação, André? De fato, o governo Bolsonaro, ele promete o que não pode entregar para o próprio pessoal dele, porque ele criou a ilusão nos caminhoneiros e em muitas outras categorias, né? Você vê, né? Claro que não dá para generalizar, porque existem todas as categorias, você tem posições diferentes, mas em segmentos importantes de caminhoneiros, às vezes de taxistas ou de companheiros de aplicativos, de que ele iria combater, ele inclusive prometeu isso na campanha, né? Que ele iria combater essa vinculação aos preços internacionais do petróleo, né? Dos derivados, para defender um preço barato no bolso do povo brasileiro. Há vários vídeos em que ele faz essa promessa, não só ele, como os filhos dele, né, do Bolsonaro. No entanto, ele não pode cumprir essa promessa por causa dos compromissos que ele tem com a turma que de fato botou ele lá, que financiou toda a campanha dele, né, que foram os grandes empresários, a grande burguesia, que tem muito interesse em abocanhar essa riqueza, e tem interesse que essa riqueza não fique para o povo brasileiro, né? Então, quando ele gera expectativa nos caminhoneiros de que ele vai resolver o problema do preço do petróleo, ele não pode entregar isso. Quando ele diz para os caminhoneiros que ele vai botar ordem no país e botar o exército na rua e dar um golpe militar para resolver os problemas, primeiro que se desse um golpe militar não era para resolver nossos problemas, era o contrário, era para aumentar os nossos problemas, para ter uma ditadura, para poder aplicar com mão dura todos os ataques aos trabalhadores e aos caminhoneiros e a todos os setores sociais, né? Mas nem isso ele tem força para fazer, né? Então ele botou pilha na turma porque ele precisa de alguma forma fazer um discurso para coesionar a base social dele,
mas ele não pode entregar o que ele promete em nenhum terreno, por isso ele se desmoraliza. Essa desmoralização só vai crescer. E nós precisamos ir à luta, né? Quando o inimigo está enfraquecido, nós precisamos ir a campo e reconquistar o espaço perdido. Vamos à luta para recuperar o que foi entregue no país, não só pelo governo Bolsonaro, mas pelo governo Temer, pelo governo Dilma, pelo governo Lula, pelo governo Fernando Henrique. Vamos recuperar o que é nosso. Para finalizar, André, como é que vocês do Sindipetro estão observando essas discussões em torno da PEC 32, a reforma administrativa que está em tramitação lá no Congresso? Ontem tivemos manifestações de servidores por todo o país contra mais esse absurdo dos ultraliberais. Vocês do sindicato participaram desses atos aqui no Rio? Qual é a opinião de vocês a respeito dessa reforma, André? E o que ainda pode ser feito para evitar que mais esse crime contra a classe trabalhadora seja aprovado pelos parlamentares? Anderson, primeiro que nós participamos, nós estamos totalmente contra essa PEC 32, estamos participando de todas as mobilizações contrárias, né, a esse projeto, né, de emenda. Da mesma forma que nós sabemos que isso é parte desse ataque mais geral contra o patrimônio do povo brasileiro, contra os direitos conquistados. Sabemos que a construção do serviço público, o concurso público, os direitos dos trabalhadores do serviço público das estatais, isso não são privilégios das pessoas, até porque não tem grandes remunerações a maioria das pessoas. Isso, na verdade, são garantias de que o Estado vai poder prestar um serviço decente para a população, né? E que a entrada no serviço público não se dê por apadrinhamento, por indicação de políticos, né? Ou de empresas que vão colocar pessoas de seus interesses dentro do serviço público para analisar contratos ou para favorecer, né? É uma forma de garantir um Estado, né, que esteja menos propício a ser capturado pelos interesses das grandes empresas. Essa PEC 32 é justamente desmontar todas essas proteções que o povo tem contra a captura do Estado por parte das grandes empresas, né? Aumenta a contratação de comissionados, ou seja, pessoas indicadas, diminui, né, a possibilidade de concurso público, diminui os direitos dos trabalhadores, colocando cada vez mais os servidores públicos, os funcionários das estatais vulneráveis à pressão de agentes privados, né? Amplia o uso das organizações sociais, das OS, que nós vimos o que aconteceu na saúde, o grau de corrupção, a ineficiência, os péssimos serviços, a captura dessas empresas por milícias, inclusive, né? Então, isso tudo é vendido pelo governo como se fosse uma economia do Estado que gastaria mal e deveria gastar menos com o serviço público, ao invés de questionar a dívida pública, onde quase metade do orçamento da União vai para as grandes fortunas do país e do mundo, né? Porque as grandes empresas do capital financeiro que detêm a dívida pública e que nomeiam as grandes cúpulas, né, do Banco Central, né, da economia brasileira, para beneficiar justamente a eles, né? Então, ao invés de questionar a dívida pública, que é o grande vilão do nosso orçamento, né, ao invés de aumentar o imposto sobre herança, criar um imposto sobre herança e aumentar o imposto sobre herança, né, ao invés de ter um imposto de renda progressivo que taxa as grandes fortunas, tudo isso seriam medidas que atingiriam o andar de cima, os verdadeiros privilegiados, e ajudariam a melhorar a vida da população. O que eles estão fazendo é o oposto. Eles estão fazendo a política do Robin Hood às avessas. Você tira dos pobres para dar aos ricos, né? Você piora os serviços públicos, você precariza, você vende, você entrega as riquezas para beneficiar e para aumentar mais ainda a desigualdade social do país. Então nós somos contra, estamos nos organizando para participar também das mobilizações contra a PEC 32 e contra todos os desmandos do governo, do Congresso e do STF, que nós temos visto que tem andado tem brigado em público, mas tem feito muito acordo, muita consonância, né, na hora dos grandes interesses econômicos do andar de cima, que é quem nomeia todos eles.
André Bucaresc, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço. É isso aí, quero agradecer novamente o espaço, muito importante o papel que vocês cumprem no programa Faixa Livre. Estamos sempre à disposição, né? É difícil encontrar uma imprensa que seja de fato crítica e analítica como vocês são. Parabéns ao trabalho do Faixa Livre e um bom dia a todos os ouvintes. Conversamos aqui com o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Sindipetro RJ, André Bucaresc. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui, ligadinhos na rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!